congressos de unidade de áreas verdes, os congressos de arborização que acontecem ao longo desses últimos anos. Né? E também é o tema da minha tese de doutorado. Por quê? A temática áreas verdes urbanas ainda é uma temática com bastante inconsistências legais e técnicas. Né? E isso se expressa tanto na definição de áreas verdes, nas categorizações das áreas verdes, nos índices mínimos de áreas verdes, que inclusive são tema de discussão aqui, né? Então, por isso, a gente acredita que nós temos que trabalhar ainda mais essa temática. E começando, então, pela própria definição do que, afinal, são as áreas verdes urbanas. Né? Se nós formos olhar as definições apresentadas nos congressos de arborização ao longo dos últimos anos, né, se observa que até a denominação evoluiu ao longo dos anos. Né? Quando nós tratávamos inicialmente os primeiros trabalhos dos congressos de arborização, tratávamos de áreas, espaços livres, áreas livres. A partir dos trabalhos de 2006, começa a se observar um predomínio do termo área verde urbana, né, relacionando as áreas realmente cobertas com vegetação, que tem uma função ambiental, né, e função social e cultural. Mas isso seriam definições técnicas e acadêmicas. Né? Como que isso se dá do ponto de vista legal? Né? E aí, se nós formos olhar a nossa hierarquia superior, né, na legislação federal, nós vamos ver que esse tema é tratado direto ou indiretamente na legislação urbanística e na legislação ambiental. Mas que, por um lado, na legislação urbanística, até com o processo de municipalização cada vez maior das nossas políticas, a temática de áreas verdes urbanas é repassada para os municípios. Então, a própria lei do parcelamento do solo urbano, após a criação do Estatuto das Cidades, né, ela repassa diretamente uma série de parâmetros. Mas o interessante é que nenhuma das duas leis define claramente o que é área verde e como vamos trabalhar essas áreas verdes. Eles dão alguns indicativos só. A lei que define agora o que é uma área verde urbana é o novo Código Florestal, no qual podemos concordar ou não, né, um código tão polêmico, mas ele define o que são áreas verdes urbanas. E só que a definição é uma definição extremamente ampla, como pode ser visto aqui, porque dentro dessa definição nós podemos encontrar parques, praças, nós podemos encontrar, conforme a interpretação, as áreas de preservação permanente, de costurada, de encosta, as unidades de conservação, enfim, é uma definição bem guarda-chuva. Mas, ao menos, nós temos uma legislação federal dessa definição. Né? Bom, trazendo isso para os municípios, para os quais, então, foi dada a competência de legislar sobre as áreas verdes, né? Aqui é apresentada uma pequena análise só de alguns municípios, o município de São Paulo, Curitiba e o município de Porto Alegre. Mas nós podemos correlacionar as informações que podemos tirar daqui com vários outros municípios de outros estados. Né? E aí, no caso, se observa aqui uma variação bastante grande na definição e nos critérios e parâmetros utilizados. Né? Então, o município de São Paulo é o município que há mais tempo já trabalha com um sistema de áreas verdes, definidos no seu plano diretor. Né? Então, nós temos praticamente uma lei que rege sobre a temática. Se nós formos olhar o município de Curitiba, analisando diferentes parâmetros relacionados às áreas verdes, nós vamos observar que além do plano diretor, nós temos mais 6 leis municipais que tratam do assunto e que regulamentam o assunto. Se nós formos olhar o município de Porto Alegre, nós temos além do plano diretor mais 4 leis e ainda uma definição do Conselho Municipal de Meio Ambiente que tratam desse assunto. Então, se nós formos olhar o que isso representa em termos de definições e categorias de áreas verdes, esse quadro não é nítido, mas ele vai esclarecer bem. Esse é as novas definições de áreas verdes dadas pelo novo plano diretor de São Paulo. Né? Esse aqui é o sistema que foi agora aprovado em agosto desse ano. Né? Então, inclusive, São Paulo criou, que tinha anteriormente um sistema de áreas verdes. Hoje, São Paulo tem um sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres novamente. Né? Então, eu ampliei muito as categorias de áreas
que podem ser consideradas áreas verdes, né? Então, desde áreas privadas, a áreas públicas, áreas privadas e até terras indígenas são consideradas áreas verdes pelo novo plano diretor. E aí dentro nós temos uma série de categorias, desde unidade de conservação, áreas de preservação permanente, parques públicos, cemitérios públicos, mas aí também os espaços livres, como escadarias, vielas, né, espaços livres na cidade estão dentro do sistema, tanto em áreas públicas quanto em privadas. E o interessante também, São Paulo incluiu terras indígenas homologadas e terras indígenas ainda em análise, né? Mas aí vocês veem a variedade, nem parece no quadro aqui de tantas categorias que tem, né? Mas a variedade de tipos de áreas consideradas como áreas verdes. O plano diretor de Curitiba, ele também apresenta uma série de categorias de áreas verdes, né? E o município de Porto Alegre, também, no seu plano diretor, ele não define exatamente, ele não usa o termo de áreas verdes urbanas, né? Ele fala em patrimônio ambiental, onde aí ele engloba os parques urbanos, parques naturais, praças e indiretamente também as unidades de conservação, né? Bom, se nós formos olhar como é a legislação desses municípios em relação ao índice de áreas verdes, e aí nós temos uma questão bem interessante, porque quando nós aqui, ao longo dos congressos, e inclusive a proposta é que eu discutir índices de áreas verdes por habitante, né, nós vemos que nos planos diretores os índices de áreas verdes ainda são linkados aos projetos de parcelamento do solo, com percentuais da área do projeto de parcelamento. Os planos diretores muitas vezes, ou as leis de parcelamento do solo, onde nós vamos encontrar esse índice, lá na tabela do anexo, não sei o quê, é até difícil de achar os índices de áreas verdes nas diferentes leis municipais, né? Normalmente, então, nós encontramos o dado percentual de área verde pelo tamanho do projeto de parcelamento. Tanto em São Paulo, onde nós temos um índice mínimo de 15%, Curitiba, que tem um índice de 10%, Porto Alegre, onde também o plano diretor prevê de 10% a 20%, conforme a localização da área, né? E muitas vezes esses espaços reservados, eles não são claramente relacionados às áreas verdes, eles englobam também outras categorias de áreas públicas, né? Na única legislação em Porto Alegre, onde a gente encontra um índice por metro quadrado por habitante, é na lei orgânica do município, que normalmente esse índice é usado, né, mas isso não foi incorporado pelo plano diretor, né? Então, a lei orgânica do município, ela estabelece que o índice de áreas verdes não deve ser inferior aos 12 metros quadrados por habitante, que é um índice que já foi discutido aqui nos próprios congressos de arborização, que esse índice não tem um comprovante de autoria na realidade, né? Então, pode-se observar a variação enorme que existe nos municípios. A temática foi passada para os municípios e cada município está trabalhando esse tema da sua maneira, né? Alguns parâmetros só de gestão de áreas verdes ou de como criar áreas verdes que são definidas no Estatuto da Cidade e na lei do parcelamento do solo, né, como direito de prevenção, o direito de altura de construção, enfim, alguns critérios que foram estabelecidos na lei federal e que são linkados ao tema áreas verdes, esses parâmetros também são adotados pelos planos diretores. Os demais requisitos que não têm definição legal superior também então apresentam uma variação muito grande nos municípios. Isso, naturalmente, dificulta muito para quem trabalha com planejamento e gestão de áreas verdes, né? Que é o caso de muitos técnicos aqui que trabalham nas prefeituras, trabalham nos conselhos, enfim. E aí, o que nós podemos fazer? Então, a proposta é que nós tenhamos ao menos alguns parâmetros mínimos definidos na legislação federal, né? Que nos orientem para que, de uma certa maneira, nós tenhamos alguns critérios que sejam adotados em todos os municípios brasileiros, né? Claro que existem variações entre cidades, existem especificações entre municípios e estados e que devem ser respeitados, mas alguns parâmetros devem ser discutidos, né?
Será que não é importante nós termos alguns conceitos básicos do que exatamente é a área verde urbana, né? Nós vamos considerar as unidades de conservação, nós vamos considerar as áreas de preservação permanente, enfim, nós vamos considerar os espaços livres, ou nós vamos trabalhar em relação às funções dessas áreas, né? Então, quais são os nossos critérios mínimos que nós devemos adotar nas cidades, né? Se nós formos olhar, Porto Alegre considera como área verde parques, praças, unidades de conservação. São Paulo e Curitiba já abrangem outras áreas, né? Agora, se nós temos diferentes categorias de áreas verdes com diferentes funções ambientais e sociais, eu também vou ter diferentes índices, né? Porque no momento que eu trabalho unidade de conservação como área verde, a demanda do índice de área mínima para unidade de conservação, onde o objetivo maior é a conservação da biodiversidade, é um. Se eu vou pensar em projeto de parcelamento do solo urbano, onde eu tenho que ter espaço público verde de lazer disponível para a população, é outro, né? E se eu for pensar em função ambiental de purificação do ar, como já foi apresentado aqui, né, e de filtrar impurezas do ar, enfim, quebrar a velocidade do vento e outros benefícios ambientais, eu talvez tenha outro índice necessário de área verde mínimo, né? Então, a proposta é também que, além de se discutir os índices mínimos, além de se discutir, como é proposto aqui, uma política nacional de arborização urbana, que também a gente comece a pensar eu chamei de um sistema nacional, não precisa ser esse termo, mas é porque isso é utilizado nos municípios, né? São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, tem uma proposta de lei que usa o termo também Sistema Municipal de Áreas Verdes, né? Então, de uma proposta de um sistema nacional com alguns critérios mínimos que sejam definidos e que deem respaldo legal para os técnicos que trabalham com essa questão. Porque a gente sabe que hoje, onde cada vez mais o solo urbano é valorizadíssimo, né? Nós, gestores de áreas verdes e de planejamento de áreas verdes, nós sabemos como que nós temos que lutar com a especulação imobiliária para conseguirmos manter as nossas áreas verdes. Então, nós precisamos desse respaldo legal. E um exemplo, claro, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde também nós tínhamos uma série de leis dispersas. No momento em que elas foram unificadas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, apesar de todos os problemas que existem com esse sistema, mas ele permitiu um trabalho bem mais organizado de planejamento e gestão das unidades de conservação. Então, a proposta é que a gente também comece a discutir isso para as áreas verdes urbanas. Obrigada.